Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre adição de números inteiros. Vamos ler aqui comigo. Observe a situação a seguir. Situação 1. Ana verificou que o saldo de sua conta bancária era R$ 200 negativos, ou seja, menos 200. Aqui está falando a palavra negativo. Logo a seguir fez uma retirada de R$ 400. Se ela retirou, então menos 400. Qual era o saldo da conta de Ana após essa retirada? Aí nós temos o saldo inicial dela, negativo, menos 200. Ela retirou mais 400, que no caso aqui ficou menos 400. Aí nós vamos somar o menos 200 com menos 400. Ó, entre parênteses, menos 200 mais menos 400. Menos 200, aí aqui a gente multiplica. Ó, mais vezes menos dá menos. Então a gente vai somar os dois. 200 com 400, 600. Coloca o sinal de menos na frente. Quando junto dois prejuízos, obtenho um prejuízo. Verdade, ela tinha um prejuízo de 200 e pegou um prejuízo de mais 400, então juntou os dois. Quando junto dois lucros, obtenho um lucro. É verdade, se ela tivesse 200 na conta positivo e ela depositasse mais 400, ela ia ficar com 600 positivo. Quando junto um prejuízo com um lucro, aí depende do valor absoluto de cada um. É verdade. Se ela tinha 200 positivos, digamos, e ela tirou 400, então de 200 ela tirou 400, ela vai ficar devendo 200. Ficaria devendo R$ 200. Observe a representação da adição. Nós temos aqui o menos 200 mais menos 400, que deu um total de menos 600. Vamos observar na reta numérica. Aqui nós temos uma reta numérica, ok? Temos o ponto 0, que é a origem. E para a esquerda, menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, menos 600. Para a direita, mais 100, mais 200, mais 300, mais 400. Como o saldo dela estava negativo, menos 200, ela retirou mais 400, né? Ela tirou. Então, 1, 2, 3, 4. São 400 para a esquerda, porque é negativo. Então, ela ficou com saldo negativo de menos 600. Portanto, a Ana ficou com R$ 600 de saldo negativo final na sua conta. Em adições cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal. Por exemplo, se tem os mesmos sinal das parcelas, nós vamos manter os sinais, ok? Ó, vejamos os exemplos. Menos 10 mais menos 17. As parcelas são negativas, menos 10 e menos 17. Então a gente vai só somar os números. 10 mais 17, 27. E mantém o sinal das parcelas, menos 27. Na soma, com positiva, mais 10, mais 13. Soma-se os números, 10 mais 13, 23. E o sinal dos dois é positivo, coloca positivo. Menos 85, menos 15. 85 mais 15 é 100. E os sinais das parcelas mantêm-se, menos 100. Menos 70, menos 90. 70 mais 90, 160. Os sinais negativos de ambos permanecem na soma. Segunda situação. O saldo da conta bancária de Ronaldo era R$ 300, ou seja, está positivo. Aqui não está dizendo que foi retirada. Saldo da conta bancária. A seguir, fez uma retirada de 200. Tinha 300, tirou 200. Com quantos reais ficou o saldo da conta? Vamos lá. O saldo inicial era 300, ele retirou 200. Para responder a pergunta, podemos fazer, ó, mais 300 mais menos 200. Ele tinha 300 e retirou 200. Então, 300 menos 200 dá 100. Observe a representação dessa adição na reta numérica. Nós podemos ver que ele tinha 300. Aqui nós temos a reta numérica, certo? Com os números negativos à esquerda e os positivos à direita. Ele tinha 300. Como ele tirou 200, tudo que é negativo vai para o lado esquerdo. Então, ele tirou 100, 200. Como ele retirou 200, ele ficou só com 100. Se ele tivesse retirado 500, aí seria 100, 200, 300, 400, 500. O saldo dele seria menos 200. Só um exemplo, ok? Portanto, o Ronaldo ficou com R$ 100 de saldo positivo na sua conta. Situação 3. O saldo bancário da conta de Liana em 4 de outubro era de 350 negativos, ou seja, menos R$ 350. No dia seguinte, ela fez um depósito de R$ 600, acrescentou, colocou mais 600 em sua conta bancária.
Qual foi o saldo que ficou na conta de Liana após esse depósito? Vamos lá. Nós temos que o saldo inicial dela era negativo, menos 300. E ela colocou mais 600, positivo. Vamos responder a pergunta desta maneira. Ela tinha menos 350, mas depositou mais 600 reais. Ok? O total é 250. Vamos ver na reta numérica. Aqui nós temos a reta numérica, com os números negativos e positivos, e o zero como origem. Ela tinha um saldo de menos 350, aqui ó, na metade, certo? Entre 300 e 400, aqui tem o 350 no meio. E ela acrescentou mais 600, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no entre 200 e 300, ou seja, 250. Certo? Ela contou de 100 em 100, ó, mais 100 é na metade entre 3 e 2, mais 100 é na metade entre 2 e 200 e 100, mais 100 na metade entre menos 100 e 0, mais 100 na metade entre 0 e 100, mais 100 na metade entre 100 e 200, e mais 100 na metade entre 200 e 300, ou seja, 250. Portanto, o saldo que ficou na conta de Liana foi de 250 reais. Em adições cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Isso é verdade. Ó, aqui nós temos uma parcela negativa, menos 5, e uma parcela positiva, mais 7. Então, nós mantemos o sinal do maior. 7 é maior do que menos 5. 7 menos 5, 2, positivo. 10, positivo, é menor do que o número 13, mesmo que esteja negativo, ele é menor. Então, 10 menos 13 dá igual a menos 3. Menos 35 é maior do que mais 20. Por quê? Porque 20 menos 35 fica 15 positivo, negativo. Mais 50 é menor do que menos 90. Porque 50 é menor do que 90. Aí nós fazemos 90 menos 50, mantemos o sinal negativo, menos 40 reais. Propriedades da adição de números inteiros. As propriedades que veremos a seguir podem simplificar os cálculos com números inteiros. Propriedade comutativa. Em uma adição com números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Menos 19 mais menos 8 é igual a menos 27. É o mesmo que menos 8 mais menos 19, continua o resultado, menos 7. Propriedade associativa. Em uma adição de números inteiros com mais de duas parcelas, podemos associar essas parcelas em diferentes maneiras sem alterar a soma. Ou seja, aqui nós temos a parcela com menos 3, a outra parcela com mais 5 e a outra parcela com mais 4. Tanto faz eu somar o menos 3 com menos 5 e depois somar o mais 4. Ó, menos 3 com mais 5 dá 2. Agora nós vamos somar com mais 4. Mais 2 com mais 4 é igual a 6. Ou eu posso somar o menos 5 com o menos 4 e depois somar com menos 3. Por isso é uma propriedade associativa. Ó. Menos 3, ó, coloca separado aqui, depois da igualdade. Agora vamos somar mais 5 com mais 4, mais 9. Menos 3 com mais 9, o 9 é maior do que o 3, mantém o sinal do 9. Então, 9 menos 3, 6 positivo. Neste caso aqui, no outro exemplo, mais 31 mais menos 9 mais menos 23. Nós podemos somar primeiro as duas parcelas e depois somar com a terceira, como foi feito aqui. 31 menos 9, 22. Menos 23, igual a menos 1. Ou nós podemos isolar primeiro o 31 e somar essas duas últimas parcelas. Coloco mais 31 aqui e menos 9 menos 23 dá menos 32. O resultado é o mesmo. O elemento neutro. Em uma adição com duas parcelas em que uma delas é zero, o resultado é igual a outra parcela. O zero é o elemento neutro da adição. Verdade. 6 mais 0 é igual a 0 mais 6, que é igual a 6. Ok? Por exemplo, eu tenho 6 canetas e não ganhei mais nenhuma. Eu continuo com as 6 canetas. No caso negativo, eu tenho menos 5 reais na conta e não depositei nada, eu continuo com o menos 5 reais. Continuo devendo ao banco 5 reais. Elemento oposto.
Em uma adição em que duas parcelas são números opostos, a soma é zero. É verdade. Se eu tinha um saldo negativo de R$7, ou seja, menos R$7, e eu depositei R$7, então eu cobri aquele saldo negativo. Porque 7 menos 7, 0. Se eu tinha R$26 na minha conta e eu saquei esses R$26, ou seja, eu tirei menos 26, então a minha conta ficou 0, ok? Agora vamos para a nossa atividade. Bem, aqui temos a nossa atividade de hoje, que está bastante simples. Questão 1, calcule. A letra A, você vai calcular menos 3 mais 5. Acabamos de ver como é que a gente faz para somar com números diferentes de sinais diferentes. Letra B, menos 19 mais 8. Menos 9 mais menos 23. Mais 10 mais menos 11. Está muito fácil. Questão 2, efetue as somas. Aí aqui nós temos entre colchetes mais 18 mais menos 6. Fechando o colchete, mais 23. Nós sabemos que devemos somar primeiro o que está entre colchetes, ou seja, você vai somar primeiro o resultado desse aqui, depois acrescentar o número 23 e vai dar um resultado. Na letra B, do mesmo jeito, você vai primeiro efetuar a soma que está entre colchetes e depois acrescentar o resultado ao que está entre parênteses e colocar o valor correto. Esse daqui, todos os três estão entre colchetes, então você soma os três e coloca o valor. Na letra D, nós vamos somar primeiro os que estão entre colchetes e acrescentar a soma dos outros, ok? Questão 3. Um avião voa a uma altitude de 7.000 metros. Se ele subir 1.000 metros e depois descer 5.500 metros, qual será a sua altitude depois da descida? Ou seja, ele está no quilômetro, aliás, ele está na altura de 7.000 metros. E ele sobe mais 1.000, quer dizer, mais 1.000, 7.000 mais 1.000. E depois ele desce 5.500, ou seja, você vai fazer assim, 7.000 mais 1.000 menos 5.500 e vai dar o resultado. Eu espero que vocês tenham aprendido e boa sorte na atividade. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.